que é uma animação fluida para você? Quando falamos de animação fluida, a primeira coisa que vem na cabeça são os grandiosos filmes de princesa da Disney, em que a leveza do movimento é prioridade. Já outros irão lembrar dos animes, das batalhas incríveis que temos, por exemplo, em Kimetsu no Yaiba ou em Jujutsu Kaisen. Mas os dois têm propostas diferentes e taxa de quadros também diferentes. Nos filmes de princesa, costuma-se manter o padrão de 24 frames por segundo. Já nos desenhos japoneses, e sim, é um filme de desenho, há uma variação de quadros por segundo. Ou seja, eles não se mantêm num padrão fixo. Há uma crença muito forte na comunidade de animação que para você ser um animador foda, um animador prestigiado, você tem que aprender a desenhar, ou melhor, em animar 24 frames por segundo e fazer isso por toda a animação, e os caras 4. Só que não. O que diferencia você de um animador incrível de um animador medíocre é a sua capacidade de domínio dos frames. Como assim, Ozaki, domínio dos frames? Calma, eu vou lhe explicar. O animador que consegue manipular os quadros quando convém está anos-luz à frente daquele que só acha que vai ser um animador realmente bom quando animar em 24 frames por segundo. Por exemplo, a série Helluva Boss. Ela é conhecida por ter uma qualidade incrível, mesmo sendo um projeto indie que saiu do YouTube. Mas você, caro animador, está muito enganado achando que essa série é animada em 24 frames por segundo ou algo assim. Para falar a verdade, a quantidade de frames é até baixa. Eu arrisco dizer até 12 frames por segundo. Mas o que dá esse ar de vivo, de movimento? É justamente a atuação dos personagens em questão. Repare, cada personagem não fica parado por muito tempo. Conforme a fala do dublador é dita, o corpo também reage junto. Como é que eu vou explicar isso para vocês? Vocês mesmos podem pegar um episódio e notar como os personagens se movimentam conforme a fala do personagem é dita. Eles não ficam parados por muito tempo, e se realmente o personagem não estiver falando nada, ele também não vai ficar parado. Ele vai ficar notando o mundo ao seu redor, vai ficar notando o que os personagens na frente deles estão fazendo, como se fosse na vida real. É assim que nós agimos, por isso que dá essa sensação de um mundo vivo. E é claro que quando é necessário, a animação aumenta de nível para poder se encaixar no contexto. Afinal, numa cena mais emocionante, você precisa caprichar para poder transmitir essa emoção pro telespectador. E qual é a lição que podemos tirar disso? Que o desenho muitas vezes te limita. Eu sempre falo isso aqui, para você se tornar um animador ótimo, você tem que melhorar o seu desenho. E já entramos em outro tópico aqui. O próximo passo para você poder criar uma animação fluida com o mínimo de quadros possíveis é o seu desenho de gestual. Vocês que assistem One Piece, com certeza já viu uma animação de luta de lá, em que os quadros são muito limitados. Tem animação que é realmente quase parando, mas dá uma sensação de movimento. E você se pergunta, por quê? Por que eles colocaram uma taxa de quadros tão baixa, mas a animação fica tão fluida? Justamente por causa do gestual do desenho. Porque o gestual guia o movimento com um desenho estático. Você consegue estudar isso sem precisar saber de animação. Quanto melhor for o seu gestual, mais fluido será a sua animação. Tem uma youtuber, o nome do canal dela é OffXScript. Ela também faz umas animações curtas, com desenho simples, mas que realmente são fluidos. Você consegue perceber que as animações dela são quase desenhos estáticos, praticamente, muito poucos desenhos. Mas ela consegue passar um gestual nos movimentos que você consegue entender que aquilo é um movimento. E o gestual também se aplica para animações de luta dinâmicas. Você, como todo bom animador, já deve ter percebido que quanto menos quadros você desenhar, mais rápido a sua animação vai passar dentro da sua taxa de frames. Tá, mas e se eu quiser fazer uma animação mais rápida do que isso e eu não posso diminuir os quadros? Muitos softwares de animação profissional já tem essa ferramenta de acelerar
a taxa de quadros dentro dela. Mas como a gente é animador iniciante, provavelmente usa Flippa Clip, o Round Animator, essas coisas, não vai ter muito dessas ferramentas. Aliás, eu não sei falar o nome desse aplicativo, o Round Animador, eu acho que é o nome assim. Ela tem essa ferramenta, sim senhora. Mas você consegue ajeitar isso na edição. Você pode acelerar o vídeo em 2x, se você quiser no Capcode mesmo, você pode, ou podia, não sei se está pro ainda. E você terá basicamente o mesmo efeito. E aí você pode acelerar quais partes você quer que seja mais rápido, obviamente, ou não. Mas muita gente não usa essa ferramenta, porque elas têm na cabeça delas, a animação tem que ser já rápida dentro do projeto, mas não é assim. Enfim, acho que era isso que eu queria falar com vocês hoje. Sério, há muito mais nesse mundo de animação do que vocês imaginam. E eu costumo falar de animação muito mais aqui nesse canal. Então se você estiver interessado, se inscreva para mais vídeos assim ou assista os vídeos dessa playlist aqui. E tchau! Menina, por falar em animação, já viu como é que tá a animação de One Piece? Rapaz, eu não consegui entender porcaria nenhuma daquela luta. Sinceramente, não sei se você conseguiu entender não. Mas tava uma porcaria, cara. Eu não consegui entender bulhufas daquela luta. Bom, a gente já sabe que fluidez demais não dá certo, né? Porque fica sem entender. Você tem que dar um respiro, né? Eita, tá gravando. Eita, caralho. Esse vídeo foi editado por mim, Bat Angel. Ignorem a logo do KineMaster e perdão se a edição não ficou muito boa. Caso vocês queiram que eu edite algum vídeo, faça alguma capa, ou seus personagens, ou caso uma animação, só entre em contato. Aproveita e também passa lá no meu canal para você dar uma olhada nos meus trabalhos. Opa, o Zack aqui do futuro. No caso, agora é o passado. Eu queria falar uma coisa que talvez eu tenha me expressado mal. É que é o seguinte. O que eu queria dizer com esse vídeo é que saber dominar os frames, saber o domínio dos frames é uma coisa muito importante para um animador, de fato. Mas que isso não é uma regra para tipo, você não precisa necessariamente saber sobre frames para se tornar um animador reconhecido por aí na indústria. Existe um montão de coisas que você ainda precisa aprender, outras coisas que eu com certeza não vou conseguir ensinar, mas você pode seguir um caminho completamente diferente do que eu fui e mesmo assim se tornar um ótimo animador, um ótimo desenhista. O que eu quero trazer com esse vídeo é um outro ponto de vista para vocês levarem em consideração nos seus estudos, nos seus projetos. Não é uma regra. Então todos os vídeos que eu falo sobre você precisa fazer isso daqui, não sei o que, é mais na brincadeira, não levem a sério essa parte, tá bom? É mais o meu jeito de falar, não é uma obrigação. Enfim, eu espero que tenha deixado claro para vocês, tá? E agora sim, eu vou ali tirar o feijão do fogo.